Bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Juicy Santos. Sou Flávia Saad, head de conteúdo do Juicy Santos, e essa é Ludmila Rossi, CEO do Juicy Hub. Estamos aqui nos estúdios do Juicy Hub. Se você tem uma ideia de podcast, de live, de curso, esse estúdio aqui pode ser a sua casa, né, Lud? Portas abertas nesse lugar maravilhoso, customizável, etc. Com esses móveis aqui, gente. Eu sempre falo isso, mas a mesa não balança mais, gente. Porque a nossa primeira versão do estúdio, a mesa não balança, tem perspectiva. Exato. O Minimal Design aqui criou essa peça exclusivamente aqui. Primeira peça nesse design aqui. Foi criada aqui para o nosso estúdio, mas se você está montando um estúdio, um escritório, essa mesa também pode ser sua, né, gente? É isso aí, a Minimal tá com a gente aqui na infraestrutura do Juicy Hub, eles são super parceiros e eles ajudam a levar esse podcast até você. É isso aí. Né? Hoje a gente vai falar de um tema que eu amo, sou apaixonada, a gente vai falar de jornalismo, daqui a pouco eu vou contar quem tá aqui, uma pessoa da qual eu sou muito fã, e eu queria abrir esse podcast com a seguinte frase: o jornalismo é o primeiro rascunho da história. Essa frase é do Philip L. Graham e ela é perfeita para descrever a vida da nossa convidada, porque, afinal de contas, ela rascunha a história, ela muda realidades, ela transforma territórios por onde ela passa ao redor do mundo. Mas o que muita gente não sabe é que ela é daqui de Santos, né, Lud? Toda vez que eu contava isso, tipo, eu falava, mas ela é de Santos. Eu falava, é de Santos, sim! Nasceu em Santos, meu. Então as pessoas ficavam bem impressionadas. E Flávia, o Philip Graham, amei essa frase que você abriu, é o pai da Katharine Graham, não é? Não sabia. Eu acho que é ele, que Vamos tem aquele filme de ficção maravilhoso que a Meryl Streep estreia, que fala justamente de mulheres que têm que tomar decisões muito difíceis no jornalismo. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. E as mulheres que estão aí na ponta de lança, no protagonismo do jornalismo, são um grande orgulho pra gente, e uma delas é Adriana Carranca, que tá aqui com a gente hoje. Que de histórico, minha gente! De histórico! Nossa, ponto alto da minha carreira hoje, hein? É verdade. A Adriana é especialista em coberturas internacionais em áreas de risco. Ela vai contar aqui um pouquinho dos lugares onde ela já foi, mas é uma cria 013, né, Adriana? Sim, com certeza. Cria de Santos. Nasci, cresci em Santos e adoro a história dessa cidade, principalmente a sua história, que eu fui descobrindo aos poucos, na verdade, sim, né? Sim. E aí você abriu falando sobre o jornalismo como o jornalista como um rascunhar, né? Ter esse papel de rascunhar a história, e isso é muito importante mesmo, né? Como hoje esse fenômeno das fake news, eles têm um impacto, essa notícia falsa que a gente fala, que eu falo que notícia falsa não é notícia, né? Eu não gosto desse termo, mas a informação falsa, a gente não tem ideia do impacto nocivo que ela tem para a história, porque o jornalismo ele é também um registro de um momento, né? Daqui a 100 anos, quando as pessoas olharem para trás, elas têm que saber o que aconteceu de fato naquele momento para a gente, porque uma fotografia, uma né? fotografia, compreendendo essa história, a gente caminha para frente. E isso é tão desvalorizado hoje, né? Sim. E como é que ter nascido aqui em Santos influenciou essa sua trajetória de se interessar pelo jornalismo? Como é que você começou a viver essa ideia, esse desejo de ser jornalista, fazendo essa conexão com o seu passado, com a sua infância, com a sua adolescência aqui na cidade? Pois é, acho que tudo tem a ver com as nossas raízes, a gente só vai elaborar isso depois, né? Aí, quando a gente olha para trás, é que a gente começa a ver, nossa, puta, meu avô, ele trabalhava no porto, ele era um dos poucos na época que falava inglês, ele era autodidata, ele aprendeu sozinho a falar inglês. E ele recebia os navios e sempre era chamado para conversar, né, com as pessoas dos navios que chegavam, justamente para fazer essa tradução. E ele tinha uma brincadeira que ele chegava em casa, na casinha que eles moravam numa casa, num chalé de madeira, ali acho que é Rua Paraná, Vila Belmiro, não sei se é Vila Belmiro ali o bairro, mas enfim. A Vila Paraná, acho que é Vila Matias. Acho que é Vila Matias.
E eu lembro do quintal, eu lembro da casa, eu saí de lá tão cedo, eu tinha 6 anos mais ou menos, quando meu avô faleceu. Mas a casa tinha 3 degraus, assim, ele sentava no primeiro, eu sentava no terceiro e ele falava, para onde vamos hoje, madame? Ele era o nosso ônibus imaginário. Que legal. E ele ia me contando histórias do mundo, histórias que ele ouvia no Porto, né, naquela brincadeira. Eu adorava, amava aquela brincadeira. Meu avô, ele não tinha dinheiro para viajar, mas ele conhecia assim cada canto de Santos, porque ele tinha um hábito de pegar o ônibus circular para lazer. Ele pegava o ônibus circular no ponto e ia até o ponto final. Para desbravar a cidade. Para desbravar a cidade. Uma baita visão já de Gente, Europa e Estados Unidos, isso, né? Assim. É maravilhoso. Anos depois, eu fui cobrir uma matéria, fazer uma reportagem no México e li que o México tem a linha de ônibus mais longa do mundo, que são 3 horas do ponto inicial até o ponto final, e eu fiz uma matéria. Mas isso vem lá de trás, do meu avô contando histórias também da cidade, através desses passeios de ônibus. A minha avó, isso era meu avô materno, eram portugueses, né? Ele era português, veio para o Brasil com 7 anos, se não me engano. A minha avó por parte de pai, eram italianos, né? A minha avó também, ela estudou, talvez nem até a 4ª série, assim, ela sabia ler e escrever, mas lia muitos, ela tinha uns livros em italiano, poucos livros que o pai dela havia deixado. Um dos livros era de personalidades, assim, tudo em italiano, e ela lia, eu gostava de ficar folheando aquilo, e eram personalidades do mundo inteiro, tinha o romance, ela adorava ouvir rádio. Ela adorava, então eu voltava, meus pais trabalhavam, eu voltava da escola, 3 vezes por semana eu ia para casa da avó materna, 2 vezes por semana eu ia para casa da avó paterna. E a gente fazia macarrão, a massa mesmo, né? Aquela coisa, estende na mesa, pé de moleque, outras coisas que depois eu aprendi a serem italianas. Jogava tômbola, que é o bingo, mas ela chamava de tômbola, e eu fiquei, né, depois é que eu fui entender que aquilo era bingo, e ouvia rádio, e ela gostava de escrever, mas ela não tinha letra muito boa, porque ela não tinha tido a prática da escrita por muito tempo. Então ela pedia para que eu escrevesse as cartas para as rádios. Que legal. Né, para os radialistas e tal, comentando alguma história. Ela era super romântica, adorava ouvir músicas italianas mais românticas, as estações de rádio mais românticas. Tudo isso forma nosso amálgama, né? Total. E tudo isso vai... E a praia, por algum motivo, talvez por influência do meu avô, eu sempre adorei a imagem do porto. Eu sempre adorei olhar o mar e pensar nesse vai e vem de navios, nesse vai e vem de culturas. E o que tem além daquilo, nos né? imigrantes que chegaram aqui, a gente tem a Casa do Imigrante, né? Que eu nem sei se isso continua a estar aberto, se é possível. Ela existe, mas não visitar. Não tá aberta, Isso é um tesouro de Santos, assim, é um tesouro imaterial, inimaginável, porque tu pensa no maior porto da América Latina, quantas pessoas desembarcaram aqui, quanta história desembarcou aqui, que não está registrada, que a gente não tem, ou que a gente não tem acesso. Talvez esteja registrado, porque acho que tem o registro de todos os que chegaram aqui, já foi feito um levantamento até. Mas e as histórias dessas pessoas que chegaram? E se você pega um né? historiador bom, né? Não só a figura do jornalista, né? Mas aquele perfil historiador, tem uma história maravilhosa que eu contei para a Flávia. Um grande amigo meu, o avô dele, né? Tem uma baita história de vida, mas enfim, foi um grande músico brasileiro, Pérez Dvorevsky, que foi uma das pessoas que mais dominou a viola e etc. E a gente apoiou ele num processo de busca mesmo dessa história, né, para aquilo virar um produto cultural, né, porque é uma história que não foi contada ainda tão bem, precisa ser contada. Mas foi muito interessante, porque assim, a família não tinha muitas essas informações, mas a gente contratou um historiador que achou
o nome, eu achei um navio que ele tinha chegado que chama Filipa, que é o nome da filha da Flávia. Gente, olha, E Filipa. que ele passou, apesar da família não ter uma relação com Santos, né, que passou por Santos, ficou aqui um tempo, depois foi para São Paulo, descobriu-se onde ele ficou morando no primeiro período em São Paulo. Então, tudo isso é buscável, se a gente quiser, mas dá um trabalho danado e é o trabalho do jornalista. O Brasil ainda não tem uma cultura, né, de mergulhar nos arquivos. Nos Estados Unidos, eu fiz agora esse livro sobre missionários evangélicos evangelizando no mundo muçulmano. E um dos pedidos, a minha pesquisa estava muito focada no Brasil, porque eram missionários brasileiros que eu conheci no Afeganistão. E que achei, obviamente, curioso, porque para mim missionário era aquela figura loira, jovenzinho, de terno e gravata, num calor de Santos, distribuindo, vendendo Bíblia. Que a gente tinha muito aqui quando eu era pequena, eu lembro desses meninos missionários, né? E quando o meu editor, ele falou, pediu para que eu incluísse nisso a história americana, porque é de onde vieram os missionários que evangelizaram a América Latina, converteram, né, tiveram bastante sucesso aqui. Hoje a gente tem um grande número de cristãos protestantes evangélicos, e depois partiram daqui para o mundo. E eu fui atrás dessa história, e eu não, assim, qualquer, assim, um respiro de um missionário americano está registrado nos arquivos. Tem vários arquivos, tem arquivos de missões latino-americanas, arquivos de missões só americanas, arquivos por estado, arquivos de mulheres missionárias, arquivos da história. E esses arquivos assim, estão onde, Adriana? Estão nas bibliotecas? Vários, estão bibliotecas públicas, bibliotecas de universidades, e aí depende de quem compra ou adquire esse material. Mas eles têm uma tradição muito grande de oral history. Então, por exemplo, na Colômbia você tem um projeto de oral history dos sobreviventes do Holocausto, que é maravilhoso, né? E que conecta as pessoas, porque as histórias são contadas, e quando você tem aquele portfólio, né, várias histórias contadas, você começa a perceber como elas se conectam. Perfeito. Então, Um panorama, né? Um panorama. Agora, eu fiz também uma reportagem que eu publiquei no New York Times, que é sobre violência doméstica, abuso, né, entre casais, né, principalmente de imigrantes, mulheres imigrantes ilegais, porque elas têm muito medo de procurar ajuda, elas são ilegais, elas não falam a língua, elas estão completamente desprotegidas e elas têm medo, mesmo que existam serviços de apoio, elas têm muito medo de buscar. E eu fiz essa matéria a personagem era uma moça que veio numa história de casamento arranjado, ela veio de Bangladesh, foi trazida pelo marido, né, que ela não conhecia, para Nova York, e praticamente foi feita uma escrava dentro de casa, porque ela não tinha dinheiro, cartão, documento, não tinha nada. Às vezes não sabe nem onde tá, né? Não sabia, exatamente. Você não sabe nem onde você tá. E eles tiveram ela só saía quando acompanhada por ele, e um dos dias ela resolveu, O marido era americano? Não, ele era de lá, mas tinha o visto americano. E ela começou numa briga na rua, uma das poucas vezes que eles saíam, que ela saía com ele, eles tiveram uma briga, e uma vizinha intercedeu. E aí ele falou, ela não sabe falar inglês, não é nada, ela está preocupada. Ele inventou lá uma história, e a vizinha foi muito assim hábil e falou, eu não perguntei para você, eu perguntei para ela. E aí ela só sabia falar help, ela falou help, help, ela chamou a polícia, e foi assim que eles descobriram. A polícia descobriu, eu publiquei essa história com o New York Times, e falo isso porque havia ali no bairro um arquivo enorme de oral history de imigrantes que chegavam ali. Então você tinha, além daquela história, muitas outras histórias de imigrantes mulheres que tinham sofrido abusos e que relatavam isso nesse projeto de oral history da sociedade do Brooklyn, do bairro. Então,
É assim, a gente, aqui no Brasil, a gente deixa passar muita história. Bom, quem eu acho que Casa do fez Imigrante isso aqui no Brasil, assim, que eu lembro de contextos parecidos, é o Museu da Pessoa. Museu da Pessoa. Lá em São Paulo. Exatamente, Museu do Imigrante maravilhoso. também, né? Mas é interessante isso que a Adriana tá falando, porque lá também nos Estados Unidos e um pouco na Europa, a cidade também é permeada por essas informações, Sim. né? Os prédios têm os Sim. registros do que aconteceu lá, de quem morou lá, Sim, das coisas sim, que se sim. passaram. E aqui é muito raro, né? É o turismo de significado, né? Turismo eu sempre de falo, acho que eu já significado. falei isso aqui em outros podcasts, eu não faço ideia de onde a Pagu morou aqui em Santos. Eu também E não a faço gente ideia. sabe que ela morou aqui em Santos Não por faço muito ideia. tempo, que ela trabalhou na tribuna, que ela se provavelmente- movimentou Sim. muito pela cidade, Sim. né? Outro dia eu tava passeando com uma pessoa que não é daqui e eu ia explicando essas coisas. Falou, ó, essa aqui é a cadeia velha, a Pagu ficou presa aqui e tal. A gente sabe essas coisas, né? E também porque a gente estuda Porque isso. a gente se move em se direção move, a isso, a gente né? tem esse repertório, mas não são todas as pessoas. Outro dia a gente entrevistou a Augusta França, né? Que faz um roteiro de afroturismo. Vamos deixar o link aqui do podcast para quem Exatamente. quiser ver quando acabar esse episódio, hein, gente? Aqui Incrível. na descrição. Com várias histórias, vários personagens e nomes que são invisibilizados, né? Então, se de uma forma geral a história é invisibilizada, é a história do negro mais Sim, ainda, né? eu aprendi muito sobre a história afro-brasileira com a Djamila. Que é Com de uma Santos própria- também, para também quem é não Djamila sabe, porque um monte de Ribeiro. gente também se surpreende, né, É. que a Djamila é daqui. Deixa eu só fazer uma coisa, porque eu tô agoniada aqui, que eu falei uma coisa no começo do episódio, aí eu fui fazer o double check, eu não quero espalhar notícias que não sejam verdades aqui. O Phil Graham e a Catherine Graham eram casados, não era o pai e filha. E ele assumiu... Checagem em tempo real Checagem aqui. em tempo real, gente. E ele assumiu o jornal, ela levou o sobrenome, porque ele assumiu o jornal que era do pai dela. E ela, sim. quando ele morreu, porque, enfim, ele se suicidou, ele tinha sérios problemas de saúde mental, né? Imagino que também pela pressão, né, Sim. do contexto ali político em Washington. Ela que teve que ficar no lugar e tomando as decisões difíceis. Ela tomou decisões muito corajosas. Sim, aquele Essa filme é história, ótimo. gente, precisa ver, precisa assistir. Por que eu descobri a história dela? Isso é muito, muito legal contar. Porque me chamou a atenção uma foto numa mesa de madeira que tem 300.000 homens e só ela. Isso é ela. E essa foto é a capa de um livro chamado The Only Women, que uma documentarista pegou e descobriu milhares de fotos ao redor do mundo, que tem um monte de homens e só uma mulher. É uma premissa maravilhosa, gente. Também vou deixar aqui embaixo, na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube, esse livro, The Only Women, que é assim, uma aula maravilhosa. Isso conecta muito com o que a gente estava falando, né? Com o rascunho e o registro da história. Exatamente. Às vezes você tá numa reunião em que você é a única mulher Exatamente. e aquilo faz parte do seu dia a dia Sim. e você não dá importância para aquilo. Exatamente. Mas se um dia alguém com uma lente de aumento, né? Quase sempre um jornalista vai lá e olha e fala: nossa, tem um padrão aqui. Por que todas essas fotos só tem uma mulher? Porque pra gente faz parte do Faz dia a parte dia, do né? dia a dia. O que me Sim. salva agora é que as fotos não são preto e branco, né? Então, assim... Se você vê um pontinho rosa na foto, na mesa de madeira, gente, ela, sou eu. é ela, né? É isso. Mas é isso, quando a gente tem essa lente, né? Amplifica essa lente e começa a ver um padrão, como a Adriana falou, né? Tem a história Maravilhosa oral, essa tem o história, panorama. E você começa a ver um padrão, Sim. também é um papel do jornalista, né? Você Sim. identificar esses padrões. Hoje a gente fica falando, é jornalismo de dados, não sei o quê, e é número lá. Mas a gente já tem essa facilidade em identificar padrões que Sim. às vezes não estão nos números, né? Sim, e eles se complementam, são tipos de jornalismo que se complementam. O jornalismo diário é importante porque ele é ele que vai registrar essa reunião Exato. Sim. sem ainda saber quão histórico isso pode ser. Qual é o outcome né? disso, Qual né? é o Qual que outcome. E o você resultado tem disso. outro tipo de jornalismo com o qual eu me identifiquei sempre mais, que é esse de você ver o todo, que você buscar a história, como diz o meu marido, qualquer post de tweet que eu faço, eu volto nos fenícios. Não é possível voltar nos fenícios para um post de tweet. É, sim. Mas eu não consigo realmente escrever, talvez a forma como a minha cabeça funciona,
sem entender. E eu vou perguntando o porquê, mas por que isso? Eu vou indo para trás. Por que isso? E por que isso? Quando eu vi, quase sempre a resposta tá lá atrás, né? Eu cheguei nos fenícios. Né? É curioso, né? Assim, porque Nova York, né? E a própria cultura americana é uma cultura de low contest, né? Assim, de baixo contexto. Chega no ponto, vai direto. E eu sou uma pessoa de alto contexto, né? Sim. E eu nunca tinha ouvido eu falava, gente, por que em algumas reuniões eu não me encaixo? A pessoa acha que eu tô me enrolando, mas na verdade eu quero dar um contexto para ela ter uma visão mais ampla, né? Que eu acho que é exatamente isso que eu você tento busca. fazer. Exato. Buscar uma visão mais ampla e fazer pontes, né? Exato. Fazer conexões. Porque eu sempre falo isso, porque eu me perguntava muito por que eu estou escrevendo sobre o Afeganistão, por que eu vou escrever sobre o Paquistão. O Brasil tem tantos problemas, mas a dor de uma mãe que perde um filho no Paquistão é a mesma de uma mãe que perde são um histórias filho no Brasil. Universalizadas. E outra, né, Adriana, uma coisa que eu estava pensando aqui agora. Cara, o trabalho que você fez em relação a gênero, né, essa busca... Você não tinha cidade melhor para nascer, né? Porque a gente tá na cidade mais feminina do país, né? E eu acho isso muito incrível, cara. Assim, cara, a Adriana Carranca escreveu muito sobre mulheres, gênero, etc. Nasceu uma cidade mais feminina. Não é à toa que essas coisas acontecem. Talvez a cidade tenha me influenciado, né? Nesse sentido. Então, é uma coisa que a gente cresceu falando sobre Pagu, falando sobre outras personagens também, santistas, mulheres fortes. E agora, essa descoberta, por que eu tive que descobrir só agora as mulheres fortes do movimento negro que estavam aqui, que são aqui de Santos, né? Como essa história foi realmente invisibilizada, e que bom que tem Augusta, que tem Djamila e outras mulheres que estão resgatando essa história. A Dai Rodrigues, né? Também já teve aqui, Adriana, e o podcast foi basicamente sobre isso, assim, né? Quem tá contando as histórias de Santos, né? Eu vou deixar o link aqui também. Ó, gente, esse podcast tá virando um polvo aqui. Foi uma conversa muito legal que a gente teve com a Dai Rodrigues sobre isso, entendeu? É sobre histórias, né? Exatamente. Eu queria falou do povo, eu me lembro. Vai lá, Adriana. Vai. Não, é porque a gente estava falando sobre arquitetura, sobre a cidade. E eu acho a cidade... Você falou da casa da Pagu, onde a Pagu morou. A gente não sabe, talvez ela não exista mais. Porque eu, recentemente, eu procuro voltar sempre a Santos. Acho que é importante a gente ter as raízes, né? Só árvores com raízes fortes crescem, né? E florescem, a gente precisa dessas raízes. E eu voltei querendo mostrar para minha filha a Santos da minha infância. Só que a Santos da minha infância não existe mais. Exatamente. Que foi exatamente o que a gente falou no episódio que a Dai veio. Então eu queria mostrar a ela o anglo-americano, que foi onde eu estudei. O colégio anglo-americano. Não existe mais aquela casa. O Liceu São Paulo. O Liceu São Paulo ainda existe, a escola Liceu São Paulo. Mas ela não é a mesma. Porque existe ali um prédio enorme no lugar de um casarão. Eu lembro do barulho, dos passos das crianças subindo a escadaria daquele casarão do Liceu São Paulo. Aquele casarão, ele não era só um prédio. Ele representava uma tradição na educação, né? Alguém que fundou aquela escola e que hoje a gente olha para aquele prédio e não vê essa história, não sabe que o Liceu São Paulo foi um colégio tradicional, histórico, começou lá atrás. Então, esse prédio talvez pudesse ter, não é que a gente é contra o progresso, né, mas é uma ideia diferente de progresso. O progresso ele não é construído sobre a destruição do que existiu. Ele é além, ele soma. Ele é adicionado, né? Ele adiciona ao que é antigo. Então, esse prédio poderia facilmente ter sido construído nos fundos. Aquela história casa muito parecida, por exemplo, com a do Colégio Santista, né? Que acabou se deteriorando. Apesar de ser ressignificado, mas ele mas o prédio ficou tá muito lá diferente. Ainda, né? Mas ele ficou muito diferente do que ele era, né? É que a própria coisa do Santista, né, por ter muita gente hoje no poder público que passou por lá, tem essa preocupação. Tem essa preocupação, mas ele tá muito diferente do que ele era antes, né, assim, em termos estruturais. O Marza também, né, que era um ícone ali aqui da Ana Costa, né. E isso conta histórias, né, então o Clube Atlético Santista, é um crime o que fizeram com o Clube Atlético Santista. Ele tinha uma arquitetura que era importante, o Regatas, como que alguém
quer Aquela construir escadaria, aquela né? escadaria, aquele salão, a arquitetura de um momento da história da cidade, porque uma cidade ela não é feita de prédios. A arquitetura ela conta uma história de uma cidade, quanto ela tem, onde ela começou, como ela evoluiu. E quando a gente destrói isso, a gente destrói, a gente não tem alma, não tem história. Sim. Né? Então essa história precisa ser resgatada e a arquitetura ela é importante para o resgate dessa história. Sim. Então o próprio Regatas, você poderia ter mantido aquele salão e construído algo atrás. Sim. O mercado do peixe, né? Hoje ficam aquelas gaivotas desesperadas em cima daquela construção. E sim, o mercado de peixe tinha a questão do cheiro, tal. Mas você poderia ter mantido aquele mercado antigo que era de um arquiteto, o Quintas, um arquiteto de Santos, apaixonado pela cidade. Já ter mantido a estrutura. Né? A estrutura mantém, fez outra coisa. Faz outra coisa. Gente, por que não um museu? Lojas ali, Exato, né? Outras o que lojas eu pensei, de artesãos locais. artesãos né? locais, Local. claro, ligados ao mar, ligado à pesca, tem tanta arte, tanta coisa bonita sobre a história da pesca, né? Então você transformaria aquilo e sim, faz um mercado novo para venda e tal, mas aquilo era a história de um arquiteto que viveu em Santos, que era apaixonado por Santos, marido da Cleide Quintas, foi uma jornalista também, grande jornalista daqui. Você me falou dela. Mãe das minhas 3 amigas, Sim. Adriana, Daniela Quintas é uma grande arquiteta hoje. Seguiu a profissão do pai, acabou de voltar recentemente para Santos, estava morando há muitos anos em Londres, viveu em Israel, viveu em outros lugares, voltou a Santos. Nossa, né? A Cleide foi também uma grande mentora para mim, né? Uma grande mentora, sim. Eu lembro, eu nova, ia na casa dela e ficava fascinada com os livros. Ela tinha um estante enorme de livros. Uma mulher que criou sozinha as 3 filhas, porque ele faleceu muito jovem. A Fernanda, que é a mais nova, era ainda pequena, enfim. E foi uma coisa que foi nesse momento até do mercado de inauguração desse mercado de pesca, né, o falecimento dele. Então, é uma história que precisa ser contada. Sim. Um arquiteto de um momento da nossa história. A faculdade de jornalismo, a arquitetura da faculdade era super representativo de um momento da história da faculdade de jornalismo, como é a de arquitetura também, né? E a gente vai passando... Clube 15, o Clube gente. 15. Clube 15. Com aquela arquitetura brutalista, né? Nossa, isso é aqui, exato. Isso conta a história da cidade, daquele momento da cidade. Então, é uma cidade que vai perdendo a alma, vai perdendo a sua memória, como uma cidade que ela vai envelhecendo. Isso não é progresso. Progresso é você manter a sua memória, né? E construir algo a partir dali. No Harlem, onde eu vivo, tem um teatro que há muitos anos pegou fogo, o Vitória, do lado do Apollo. O Apollo é um teatro icônico que ainda continua com o maior programa de iniciantes, né? Amateurs Night, de amadores, que fez mais de 100 anos agora. Sim. Nossa, tem 100, e ele continua todo ano, nós já fomos em várias finais. Qual tal. Foi do lado seriado que você me indicou? Foi Pose? Pose. Que eu acho que tem um contexto. Que é sobre o voguing, né, em Nova York. Eu acho que tem alguma relação bem forte. E o Teatro Vitória, ele pegou fogo, ele não tinha mais nada, só a fachada. E eu passava sempre ali, eu falava, puxa, que pena, esse lugar uma hora vai cair, vão construir outra coisa, né? E ele era um teatro da história do Harlem Renaissance, que era um momento muito importante da história do movimento negro nos Estados Unidos, né? Da arte, da cultura. A prefeitura permitiu que não me engano, o Sheraton, construísse um prédio ali, um prédio até pouco usual no Harlem, porque o Harlem não tem prédios altos, muitos prédios altos. Ali o hotel é um hotel bastante alto. Só que permitiu, desde que eles restaurassem a fachada, não construíssem outra, restaurassem a fachada,
E como o restante não realmente foi queimado, não tinha como restaurar, reconstruir-se exatamente como era o teatro antes. E isso foi feito. Hoje é um teatro que está em operação e que foi entregue para a administração do Apollo. Então, em contrapartida da construção de um hotel, que também traz modernidade para o Harlem, traz mais turistas, etc., mas com a base na história importante daquele lugar. Então, a gente precisa entender... É um entendimento de território profundo, né? Assim, eu acho que esse é o grande ponto. Porque nós destruímos o nosso patrimônio, e aí as pessoas com poder aquisitivo querem passar férias na Europa. É isso aí. E acham Paris lindo, né? Acham as ciclovias de Paris... As ciclovias de... Nova York tem super ciclovias. E tem aí um ponto, né? A destruição do patrimônio é a destruição da memória. Embora a memória seja uma coisa... como é que é? Intangível, né? As duas coisas são muito parecidas, né? Sim. Eu queria saber de você, Adriana. Eu vi numa entrevista sua que você falou que se considera uma observadora, né? Mas quando que é o ponto de virada entre a Adriana que observa e a Adriana que... efetivamente reflete e age sobre uma situação numa cidade como Santos, por exemplo? Porque você trouxe um monte de reflexões, né? Que às vezes a gente no dia a dia não tá percebendo. Sim. E você vem com um olhar de quem... estrangeiro, quase. Tá quase, praticamente estrangeiro, mas que tem essa memória, né? Em que ponto que ativa isso pra você? E a Adriana trabalhou um tempo em jornais locais, né? Em jornais brasileiros também, né? Você tem esse repertório, né? Muito tempo. Eu trabalhei 18 anos no Estadão, entre repórter e colunista, depois 3 anos no Globo, 2 anos na Veja. Trabalhei aqui na TV Tribuna no começo, no Jornal da Orla, escrevi a minha primeira matéria publicada foi sobre os 100 anos do cinema, e a minha principal entrevistada era a Thelma de Souza, porque ela é apaixonada por cinema, então ela sabia tudo. Sim. Eu não sei se existe ainda a Cine Paradiso, que era uma locadora. Sim. E, nossa, a Thelma me deu tantas dicas de filmes, eu lembro que eu... E no governo dela se construiu o cinema na praia, né, gente? Que é um ícone aqui em Santos. Você poder falar que você é uma cidade que tem um cinema na praia. Né? Mas enfim, independente ela como pessoa, ela é apaixonada pelo cinema, e muitos filmes eu assisti antigos por causa dela, por indicação dela fazendo essa matéria. E trabalhei muito aqui, mas é engraçado que eu hoje percebo como sair também é importante. Sim. Como, independente de se morar fora ou se viajar, porque isso amplia os nossos horizontes e a gente realmente retorna. Então, eu adoro ver aquelas séries eu adoro ver séries de histórias, de documentários e tal. E adoro ver sobre gastronomia, eu adoro a culinária como uma parte da cultura local. E tem uma série que eu não lembro o nome, enfim, que fala sobre, sempre entrevista um chefe de cozinha da Índia. Acho que é o Chef's Table, acho que é o Chef's Table. Chef's Table é maravilhoso. Tem um episódio maravilhoso de uma chefe que é do sul dos Estados Unidos, que foi o sul escravagista, né, que continuou defendendo a escravidão, foi para a Guerra Civil com essa defesa, e de onde muitos negros partiram, inclusive para o Harlem, que havia uma viagem de trem que era feita, né, uma rota para fuga, por isso que o Harlem se tornou um bairro predominantemente negro, muito com as pessoas que vieram fugidas do Ku Klux Klan, da segregação no sul e tal. E essa moça também havia saído de lá. E em algum ponto da vida dela, ela viajou o mundo, ela aprendeu sobre culinária do mundo inteiro, ela resolveu voltar às suas raízes. E isso é um padrão, a gente estava falando de padrão. Sim. Quando você olha para esses grandes chefes, você vê a trajetória deles, eles sempre começam num lugar, eles viajam o mundo e voltam para suas raízes, para uso da economia, mobilização da economia, movimentação da economia local, uso de ingredientes locais. Chef's Table é sobre isso, né? A premissa do Chef's Table é muito sobre isso. Eu gosto muito de uma frase do Malcolm Gladwell, que ele fala que a gente não podemos...
Não, gente, eu ia falar a frase na ponta da língua. Não podemos separar quem somos de onde viemos. É uma frase assim. Sim, é isso, isso né? é maravilhoso. É sobre o ponto de partida. E outro filme que eu amo, mas pra mim desdobra numa frase, que é frase de caminhão, né, praticamente, é o Viajo porque preciso, volto porque te amo, do Karim Ainuz, né? É isso. Sim. Essa é a minha relação com o Santos. Então, eu viajo porque preciso. Só que não dá, Verdade, gente, assim, né? verdade. E depois que você toma Nenhum lugar dá. A gente precisa abrir, a gente precisa... E quando eu falo em viajar, é você sair daqui, de onde nós estamos agora, e ir para a área continental de Santos. Sim, total. É a gente sair daqui e pegar a barquinha que passa Sim. pelo porto e passa por aquela favela de palafitas, né? Isso abre os nossos olhos, né? Isso é importante. Sim. Então, meu avô, né, pensando hoje na importância que ele teve de me contar essas histórias, que ele fazia do ônibus circular. Ele viajou no ônibus. No ônibus. Né? E as histórias que você ouve no ônibus, eu não consigo hoje. Eu sou jornalista 24 horas por dia. Eu não consigo não ouvir a história. Sim. Se você não quer que eu saiba alguma coisa, não fale perto de mim. Eu Porque não ela está avisa o pessoal da baia vizinha aqui do Juicy. Olha, Porque Adriana eu não no Juicy consigo. Hub é um perigo, hein, minha gente? eu não consigo. Ai, gente, mas todo jornalista é assim, né? Às vezes eu paro assim, e fico olhando, eu tô com meu marido num restaurante e olho, fico olhando pra ele, ele fala assim, você tá prestando atenção na conversa da mesa do lado. Chegando nos Fenícios. Eu conto tudo. Chegando nos Fenícios. E eu conto tudo. Eu sou bem parecida, mas eu sou mais de andar pela cidade ou de andar e ir reparando nas coisas. Gente, eu tô sempre procurando pauta. Isso é lindo. As pessoas sempre falavam isso pra mim. também, é. Gente, a Flávia não para de procurar coisas pra escrever sobre. Não paro, não tem... Quando E eu tava- é importante. Quando É importante isso, né? Procure alguma coisa para fazer, né, na sua vida, a sua missão e a sua profissão que te move. Tudo pode virar história, né? Tudo, mas que te mova dessa forma, né? Creative Mornings, né? Que toda vida dá um livro. Eu Toda amei vida essa dá um frase. Toda livro, vida é. dá um livro. Você Gente, vai entrevistar o é- seu é vizinho, isso, dá um é- livro. Pra mim, toda a rua de Santos dá uma matéria, toda Tudo. casinha dá uma história, dá um Sim. post. Pra mim, eu Você sabe vivo que tem muito isso. eu vivia muito, né, nessa ponte Santos-São Paulo, né? Uhum. Inclusive, sei lá, em meados de 2016, uma vez eu subi no ônibus, a Djamila subiu, sentou na minha Ah, frente, eu que cutuquei, joia. falei, você é Djamila, né? Então, é muito interessante porque você acaba encontrando, assim, né? Tem essa coisa do Sim, aleatório. sim. Mas eu pegava muito metrô em São Paulo, porque eu não dirijo, tá, gente? Isso as pessoas falam, como assim? Mas pra mim Eu também é uma não. estratégia eu dirijo, de sobrevivência. Mas eu não gosto. nem tirei carta, não tá? tenho carro há muitos anos. Não tirei carteira, não tenho carro desde 2016. Quando eu não emitia a minha carteira, nem de trabalho, nem de motorista, mas tudo bem. E eu lembro que uma vez eu entrei no metrô, em Nova York eu vivo muito isso, mas em São Paulo também, assim. Eu entrei no metrô e tinha um casal, sério, essa história pra mim foi muito emblemática, assim. Tinha um casal de velhinhos, assim, tipo, ele com a sacolinha da farmácia e ela com a sacolinha da farmácia. E eles estavam trocando uma ideia cabulosa, assim, tipo, e já deviam estar vindo de outras estações e papapá, engatando na conversa. Aí eu sentada bem de frente pra eles, ai que fofura, devem estar juntos há 80 anos, que amor, que não sei o quê. O velhinho levanta e fala, tchau, prazer em conhecê-la, viu? E sai do metrô. Eu, caraca. Pra que Tinder, né, gente? Não. Pra quê? Mas assim, o puta que pariu, eu criando uma fanfic, que eles estavam juntos há 1 milhão de anos, que não sei o quê, que tinham É muito filhos, bom. netos, bisnetos, eles tinham Muito acabado de se Isso conhecer, me minha lembrou gente. de outra história de Santos. Eu saindo também do prédio, ali na Avenida da Praia, e vi um casal de velhinhos saindo de um prédio, eles atravessaram a rua e sentaram num banco da praia. Eu falei pra minha mãe, ai mãe, olha que lindo esses dois velhinhos, que fofura, Goals, né? aquele jeito... Relationship goals. E o etarismo, que a gente Sim. transforma as pessoas mais velhas em Fofinhas, crianças. Que aham, bonitinho. aham. Minha mãe falou, fofinhos. Vou te contar a história deles. Ele é um alemão, ele veio não sei o quê, e ela dançava num cabaré no centro, e não sei o que. A minha mãe Maravilhosa sabia a história Toda. porque alguém tinha trabalhado, enfim, não sei qual era a relação.
mas era uma história maravilhosa de um alemão que se apaixonou por uma dançarina de cabaré em Santos. E, assim, era realmente uma história de amor, mas não aquela história de velhinhos que a gente pensa. O amor romântico, né? E aquilo mudou a minha percepção. Toda vez que eu olho hoje para uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, eu vejo história nela. Sim. Eu vejo o que a gente pode aprender com ela, né? As sociedades ocidentais contemporâneas, né? Os Estados Unidos, né? Principalmente, o Brasil pega muito dessa cultura americana do descarte, né? Você envelhece, você é descartado. Pessoas, coisas, prédios, tudo, né? A cultura oriental e a cultura da cidade da Malala, Pashtun, e de outros lugares que eu visitei, e mesmo a cultura indígena aqui, envelhecer, o velho, ele é um poço de sabedoria, sábio, né? Ele é um sábio, e porque ele tem uma história, ele viveu uma história que pode nos ensinar alguma coisa para o futuro, ou muita coisa, né, para o futuro. Então, esse olhar sem contar, é importante. Adriana, que assim, o sinal de você ter envelhecido é realmente uma vitória, em todos os aspectos. Sim, assim, eu nunca exatamente. esqueço de uma frase de uma amiga minha, escritora, Ana Michele, jornalista e escritora também, Ana Michele Soares, que faleceu em 2021. E a gente foi para Nova York juntas, está escrita essa história no primeiro livro dela, Enquanto Eu Respirar. A gente foi fazer um bate-volta para viver o aniversário dela lá, ela já estava com metástase no fígado e tal. Foi mágico, assim, foi uma viagem incrível. E a gente lá conversando, ela me fala uma frase que eu nunca esqueci. Ela falando assim, Lud, como paciente de câncer metastático, eu só tenho um sonho. Esse sonho é envelhecer. Que é o que todas as mulheres ficam combatendo, né? A gente estava falando aqui antes da gravação, a gente falando, caraca, a gente pode falar que a gente venceu, né? Porque a gente venceu sem herança, sem lipo, sem cirurgia plástica, sem harmonização facial, só com o nosso cérebro, hein, gente? Nada contra quem faz, tá? Mas vencer sem tudo isso é um pouquinho mais difícil, né, gente? Nada contra quem faz, mas essa cultura dessa necessidade, dessa imposição de que você tem que seguir um padrão de beleza. Gente. Você tem uma história maravilhosa sobre isso que eu sei. Tenho. A primeira vez que eu fui para um país muçulmano, eu, na verdade, fui para o Egito, para o casamento de uma amiga que eu fui madrinha, que eu contei a história dela também, posso contar aqui depois. De lá eu fui para o Irã, e eu não sabia como é que usava o véu e tal. Eu lembro que eu fiz uma parada nos Emirados Árabes, e encontrei 3 mulheres vestidas com o niqab, que é aquele preto que só deixa os olhos de fora. Elas me ajudaram a comprar o véu, eu pedi a elas, uma delas só que falava inglês, e depois eu convidei elas para tomar um café, mas assim, nessa ideia de que todo mundo dá um livro, né? Então, cara, quem são essas mulheres por baixo desse niqab? E antes mesmo que eu começasse a entrevistá-la, ela me perguntou, eu queria te fazer uma pergunta, você é do Brasil? É verdade que as mulheres no Brasil fazem muitas plásticas? Falei, por acaso é verdade, acho que é o segundo país que faz mais plásticas no mundo, atrás dos Estados Unidos. Ela falou, nossa, isso é que é opressão feminina, porque aqui eu não preciso fazer isso, eu não preciso seguir esses padrões, eu boto o niqab e ninguém me julga pela minha aparência. Eu não preciso fazer isso para conquistar né, para me casar, ou para conquistar, para ter um namorado, ou para agradar. Né? Esse homem ele não pode se separar ou me largar. Gente, agora me ocorreu que isso é um paralelo com a desinformação, né? Quando você se muda inteira, né? Você tá desinformando também, né? Porque se desconstruindo. Porque você tá passando uma imagem que não é a sua, é fake news. Exatamente. Mas assim, a biologia a gente não controla muito, né? Não, gente, fake news estética. Meu dente não é assim, meu cheekbone aqui, minha maçã do rosto não é assim, meu cabelo não é assim. É uma piada que uma amiga minha faz assim, nasce o filho e aí, né? Vai fazer o quê, né? Essa piada é muito cruel, mas muito boa. Mas é uma questão até filosófica, né? Tipo, a desinformação tá em todos esses lugares também, né? Tipo... Eu lembrei de um trabalho que uma amiga minha faz, uma amiga minha brasileira que mora em Londres, que é o Birthmarks.
ela fotografa as marcas Legal. que a maternidade biológica deixa nas mulheres. Que legal. Né? E é absolutamente lindo e poético. Sim. As mulheres são fotografadas nuas com as marcas que ela tem, ou parcialmente. Que são marcas de história, são né? São marcas da história de uma pessoa que gerou um ser humano, né? Então, essas coisas precisam ser realmente revistas. E aí, nessa conversa com a menina, foi isso. Realmente, a primeira vez que eu pensava na imposição da beleza ou de um padrão de beleza como uma opressão feminina, o que a gente faz com as meninas adolescentes, Perfeito. Né? Que são muitas vezes excluídas porque não estão num padrão de beleza, que são... Eu me lembro dessa pressão aqui, quando eu era adolescente, de estar na praia e às vezes não querer ir na praia porque tá um pouquinho mais aqui. Gente, não, isso assim, é uma... menina de camiseta, eu sempre falei foda-se, mas, cara, eu tava no Vigilantes do Peso com Vigilantes do Peso para uma criança de 12 anos de idade. Aprendi muito sobre alimentação até hoje. Aprendi. Foi útil? Não sei dizer, mas assim, é aquele... eu não sei se eu te mandei esse vídeo outro dia, eu vi uma mulher incrível falando exatamente sobre como isso distrai as mulheres, né? Como isso nos distrai, como isso nos deixa mais pobres... Como isso rouba tempo. Tira o nosso foco, né? Tira o foco e rouba um tempo de vida intelectual, né? É isso que é louco, assim, cara. Eu passei uma temporada indo na academia de domingo a domingo, assim. E eu fico pensando, quanto de vida intelectual eu perdi por causa disso. Pô, saúde, atividade física, beleza, gente. Não tô questionando isso. De vida social também. Mas, né? cara, de vida social e assim, cara, tudo bem que eu leio bem na academia. Eu fico me distraindo na academia pro tempo passar mais rápido porque eu odeio. Ela fica trabalhando, vou dedurar. Eu fico fazendo post de LinkedIn mesmo, gente. Tudo que vocês estão vendo postar no LinkedIn eu tô fazendo na academia, tá? Já contei. Não na Mormai, mas na academia. E tipo, rouba a nossa vida intelectual, sim, cara. É muita cagada. Eu acho que o limite é a questão da saúde, é quanto você se sente bem, você se sente bem com você mesma, né? Sim. Eu sou... isso eu aprendi muito com o movimento negro, né? Eu sou a minha maior apoiadora. Perfeito. Eu sou a minha maior admiradora. Sim. Eu sei o quanto me custa fazer as coisas, sei quem eu sou, construir o que eu construí. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. E quando você sabe que você está dando o melhor de si, você está fazendo o seu melhor, a crítica passa a ser um problema do outro. Perfeito. Exatamente. Como as pessoas te enxergam, passa a ser um problema do outro. E isso realmente não me incomoda mais. Mas pouquíssimas mulheres pensam assim, Adriana. E é uma conquista. E é uma conquista você pensar para você. Eu uso essa roupa, ou eu faço esse procedimento, porque ninguém está falando aqui contra, porque é bom para mim, porque eu me sinto bem, porque isso me faz mal, porque isso me deixa triste, né? Isso é importante, mas sempre pensando em você, né? Tem uma frase que eu adoro da Viola Davis, que ela fala assim: eu não vou mais me diminuir para você conseguir me engolir. Você pode engasgar à vontade. É muito bom. Não é? Eu não vou mais, né, me colocar numa caixa, aceitar que eu seja colocado num padrão, porque só assim você consegue me engolir. Exatamente. Não, você pode engasgar. E existem algumas correntes de pensamento, algumas mulheres que estão levantando aí a bola de que assim que as mulheres começam a ganhar um pouco mais de tração, a se libertar dessas pressões, vai lá o patriarcado e, tipo, não, agora a moda é calça de cintura baixa, agora a moda né, eu lembro que alguns anos atrás a gente estava começando a ver, né, as mulheres sem pintar o cabelo, né, deixando o seu cabelo grisalho natural e tal. Hoje a gente já vê que, né, deram uma freada, assim, né, quando o sistema vê, quando o machismo estrutural vê que tava rolando uma movimentação ali nas placas tectônicas, vai lá e puxa a linha da pipa, né? E aí eu me lembro sempre de uma outra história, que é quando eu estava no Irã, eu fui entrevistar a Shirin Ebadi. A Shirin Ebadi foi uma mulher advogada que apoiou a Revolução Islâmica, ela acreditava na promessa de uma democracia islâmica. O que isso significava? Justamente o que a gente está falando. É uma democracia, mas com base na minha própria cultura, não na ocidentalização da cultura iraniana, que é
que vem, que tem a herança do Império Persa. Quando você fala com os iranianos, eles não falam, você pergunta que língua você fala, eles não dizem Farsi, que é o nome ocidentalizado, eles falam persa. Eles se veem como herdeiros do Império Persa, e eles veem, muitas vezes, os jovens no Irã veem esse período dos ayatollahs como um período pequeno que vai passar. Eles ainda não conseguiram entender como eles podem tirar do poder os ayatollahs que tentam limitar a vida das pessoas e controlar a vida das pessoas por controle político, que nada tem a ver com religião. Isso é muito mais complicado de explicar, mas eu tento, na minha escrita, né, dissecar esse tipo de coisa, mas eles se veem como herdeiros do Império Persa, né? E eu fui entrevistar a Shirin Ebadi e ela entendeu que o Khomeini, o Ayatollah Khomeini, prometia isso, que era uma democracia mais baseada na cultura persa, que é tão que é milenar. E não foi isso que ele implantou, ele realmente implantou uma ditadura islâmica no Irã. E a Shirin foi uma das primeiras a se voltar contra o governo e fazer parte do movimento reformista, depois ganhou o Prêmio Nobel da Paz, foi a primeira mulher, primeiro cidadão iraniano a ganhar o Nobel da Paz pelo seu trabalho defendendo a liberdade das mulheres. E quando eu fui entrevistá-la, eu bati na porta, ela mesma atendeu e ela estava coberta com um véu. E foi a primeira pergunta que eu fiz para ela: Shirin, você ganhou o Prêmio Nobel da Paz por defender justamente o direito das mulheres e o direito das mulheres de inclusive, não serem obrigadas a usar o véu, a se cobrir, né? Não usar o hijab. Por que você me atendeu coberta? Ela falou, porque eu não luto pelo direito das mulheres de não usarem o hijab. Eu luto pelo direito das mulheres por escolher, ainda que elas escolham, usar o hijab. Então, é o direito da escolha que é importante para nós. Se você escolhe fazer plástica, você escolhe, mas tem que ser uma escolha sua. Sim. E não uma imposição que te leva a isso, né? Uma pressão social. Uma pressão social de qualquer forma. Que se você não fizer, você não vai ser aceita, você não vai ser validada. Não vai conseguir esse emprego, você não vai ser... Você não vai ter a cara do sucesso, né? Não vai conseguir sentar naquela mesa. Né? O que eu falo assim, o que é a cara de CEO hoje, né? O que é a cara de um CEO no Brasil ou de uma CEO no Brasil, né? Cara, é o taier, é o terninho, é uma coisa que é muito americana e pouco brasileira, assim, sabe? Exatamente. Eu fico pensando nessa brisa direto. Agora, o nosso diretor já sinalizou aqui, né, o que a gente está um pouco chateada, né, Flávia, insatisfeita. Ai, podia ficar aqui. E a gente praticamente não falou de jornalismo. Né? Falou até bastante. Sim. Mas eu acho que não dá para fechar esse episódio sem falar da história da Adriana e da Liz, né, que é um capítulo novo desse livro maravilhoso, né, Adriana? A Liz chegou no momento certo, assim, para mim, enfim, é uma menina linda e eu tenho aprendido muito com ela. Eu falo que a gente realmente aprende na diversidade, na multiculturalidade, na diversidade e na diferença, né? A gente cresce na diferença, ou nós seríamos todos robôs. Sim. Eu sempre quis ser mãe via adoção, eu sempre achei muito bonita essa escolha, você escolher, né, você se encontrar, ser um encontro, né? Então eu sou mãe via adoção de uma menina negra e eu tenho aprendido muito com ela, tem 4 anos e ela desde muito pequenininha, desde que ela começou a se expressar melhor, ela já me colocava contra a parede, mamãe, por que nesse lugar não tem ninguém igual a mim? Mamãe, por quê? E nessa busca por entender, né, o movimento negro e por me ver, quando a gente fala de racismo estrutural, as pessoas não entendem, as pessoas reagem de uma forma ruim. Eu não sou racista. Todos nós, brancos, participamos e corroboramos com um sistema que por mais de 3 séculos escravizou pessoas pela cor da sua pele. Perfeito. E que depois do fim da escravidão, não criou mecanismos para inclusão, inserção
dessas pessoas como iguais na nossa sociedade. Essas E pessoas até tiveram que hoje- correr atrás até hoje. E até hoje nós usufruímos, mesmo, né, tantos anos depois, Sim. nós nos usufruímos dessa Sim. estrutura. Se for Eu- pensar aí na lupa ali, Eu né? venho de uma família, meu pai estudou só até a 4ª série, minha mãe se formou no ensino médio, quando eu já era adulta, né? E por muito tempo eu tinha esse discurso, eu venho de uma família, classe média baixa, tal. Hoje não, eu venho de uma família privilegiada, É isso em aí. que meu pai e minha mãe puderam trabalhar. Meu pai trabalhou mesmo não tendo estudo. Se ele fosse Isso aí. negro, sem Era estudo, outro recorte. seria outro recorte, Sim. né? Se minha mãe fosse Eu sempre negra, tenho muita dificuldade nessa resposta, né? Porque tem muita gente que justifica isso. Mas eu também sofri, minha vida também foi difícil, minha família também foi pobre e tal. Mas você nunca sofreu ameaça de morte, você nunca sofreu risco por causa da cor da sua pele. Exatamente, é exatamente isso. Então, Isso nunca foi um problema, eu fui né? buscar esse conhecimento por conta da Liz, né? Então, eu percebi, né? Como disse uma antropóloga com quem eu conversei, uma antropóloga, uma afroantropóloga, ela disse: o branco, quando ele descobre o racismo, é como se ele batesse com a cabeça numa parede de vidro. Estava tudo lá, mas ele não enxergava. Sim. E por que eu não enxergo, né? Porque não está na minha pele. Porque eu não vivo isso. Num outro curso que eu fiz com a Bárbara Karime, de letramento racial, que é uma coisa que para mim tinha que estar nas escolas públicas, que tinha que ser universal, óbvio. Eu perguntei a ela, né? Eu não, uma outra pessoa que estava participando. Primeiro me chamou a atenção que no letramento racial, no curso de letramento racial, a maioria eram negros, era negro. As pessoas ali, muitas pessoas pessoas negras, dizendo como elas cresceram dentro de famílias que tentavam embranquecer, né, para ter mais chances, como uma forma de sobrevivência, para ter mais chances de trabalho, para ter mais chances, né, de educação. E aí uma moça que era parda, ela perguntou, como é que eu sei, em que momento eu sei, né? Eu mesmo comecei a pensar isso, né? Se nós temos tantos tons de pele, em que momento eu deixo de ser branca e passo a ser negra? Esse entendimento é diferente aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm a lei do 1%. Se você tem 1% do sangue que não é branco, você é considerado não branco. Não se fala negro hoje, porque existe um grande movimento de identificação e resgate do orgulho negro, mas para eles, todos os que têm 1%, se você tem 1% do DNA que não é branco, você é considerado não branco. Muitas pessoas aqui que falam que defendem supremacia branca no Brasil não sabem que não são brancos. Não sabem, né? Outro dia eu estava numa rodinha... Chá revelação! Eu outro dia estava numa rodinha ouvindo, era um grupo jovem, mas... enfim, que estavam defendendo, falando de armas e falando não sei o quê, e por quê e tal, e fizeram um comentário racista e eu estava ouvindo, eu falei para eles: vocês realmente se acham brancos? Porque não eram no coisa. E eles ficaram espantados. E é verdade, a forma como a gente se enxerga no Brasil é muito diferente da forma como o americano nos vê, né? Sim. Tanto que você tem hoje o fenômeno dos latinos votando. Você acha que isso é por causa da tamanha miscigenação que tem aqui ou não? Da mistura? É um pouco da mistura que tem no Brasil, é um pouco de como os portugueses eram vistos, vem da colonização. Por exemplo, existe uma discussão entre Estados Unidos e Portugal, porque os Estados Unidos não consideram os portugueses brancos. E aí, quando eu falo que eu sou descendente de portugueses, né? Eles são latinos, né? Latino, francês. Então, existe uma confusão. Por quê? Porque tudo isso é uma grande besteira, na verdade. Né? É uma grande besteira com um adendo que é uma grande besteira que foi transformada em uma política pública que escravizou uma parte da população. Mas é uma grande besteira. Hoje, pelo testes de DNA, o avanço
desses testes de DNA, que você pode saber sua origem, Sim. de onde vem, os pesquisadores hoje já não falam mais em raça. Não existe raça, só existe uma raça, a raça humana. Isso é uma coisa que é recente, como Mas o comprovação. problema é que quando a extrema-direita, esse discurso cai na mão da extrema-direita, a gente tá frito, né? Exatamente. A questão é que, dentro dessa raça humana, uma parte dessa população, da raça humana, inventou o conceito de uma outra raça que Exato. não existe biologicamente, mas que foi inventada para oprimir e para ser a base da economia desses países, porque os Estados Unidos foram Isso aí. construídos sobre a escravidão, os Estados Unidos hoje são um país rico porque, por séculos, assim como o Brasil, exploraram a mão de obra gratuita de uma parte da população que eles... E se você quiser saber mais sobre isso, tem um filme maravilhoso na Netflix, baseado num livro também, um documentário maravilhoso, chamado Marcados. A gente já deu essa dica aqui, para corroborar com o que a Adriana tá falando, é uma invenção. É né? uma invenção. E a escravidão, ela existe na história Sim. desde os fenícios, desde os... Volta lá nos fenícios. Mas foi a primeira vez que se inventou um tipo de escravidão pela cor de pele. Isso não existia. A escravidão, mesmo na África, ela era entre tribos guerreiras e quando uma das tribos perdia, aqueles Era que entre povos. perderam aquele grupo, aquela tribo, ela era... as pessoas que sobreviviam naquela guerra eram feitas escravas. Isso tem desde do começo da história da humanidade, mas foi a primeira vez que se inventou um conceito de raça para escravizar. Nunca havia sido esse o conceito, pela cor da pele. A coisa do Marcados, que para mim ficou foi uma bigorna que caiu na minha cabeça, é que uma hora que o cara para e pergunta assim: você já parou pra pensar de onde vem a palavra slave? Você sabe? Não. E, assim, sabe aquele momento que faz assim... Uhum. Cara, sério. A palavra slave vem de eslavo, do povo eslavo. Que é o quê? Branquinho, de olho verde, bochecha rosa, assim, igual a minha, entendeu? Só que os europeus olharam e falaram assim... a gente tá escravizando os eslavos, né? A gente tá escravizando os slaves, né? Só que tá confundindo, porque a gente não tá sabendo muito diferenciar a gente é meio quem é parecido, europeu. A gente é meio né? parecido, né? Tá meio misturando quem é pessoa livre e quem é pessoa escravizada, né? E eles É falam muito- assim, bom, onde é que temos pessoas diferentes? Temos na Ásia e temos na África, né? Eu não sei se eles tiraram um cara coroa, eu não lembro dessa parte do Não, filme. tem... Mas essa era uma escolha. Esse conceito de raça é atribuído a um português até, mas em contato com a diplomacia americana, e foi quase assim uau, a gente pode inventar essa história para escravizar esse continente inteiro. Então, é muito interessante a história de que como aconteceu no Brasil o também, conceito né? de raça... Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Sim. Santos, construída em cima do E o trabalho Brasil desses foi o escravizados, último né? país a abolir a escravidão, tanto que os confederados que eram a favor Sim. da escravidão, quando perderam a Guerra Civil nos Estados Unidos, migraram mais de Sim, 20 mil, sim. com o apoio do governo brasileiro, porque a escravidão existia aqui. Eles queriam, o governo brasileiro queria a cultura, a agricultura, aprender sobre a agricultura, né? Tecnologia de agricultura, foram aí que chegam os confederados aqui no Brasil e fundam as primeiras igrejas protestantes, em princípio para eles próprios, né? As primeiras escolas, Instituto Presbiteriano, tudo isso vem desses confederados que vieram e se instalaram aqui porque o Brasil ainda podia escravizar e eles vieram atrás de trabalho gratuito, né? De terras e trabalho de graça. Mas, só para terminar, quando eu fiz o curso com a Bárbara Carime, uma das pessoas perguntou isso. Ela falou: eu nasci como uma pessoa parda e nunca tive coragem de me identificar como parte da pessoa negra. Negro são pretos e pardos. Sim. Pretos que têm a etnia, né, 100% de origem africana, preta, que são os retintos, né? E os pardos, que têm a mistura com outras etnias. E ela perguntou: em que momento, quando que eu me descubro, como que eu me descubro negra?
né? Se a gente tem tantos tons de cor, em que momento eu passo a ser negra? Que tom de cor? Em que tom de pele sim. muda? Qual é o Pantone, Eu né? mudo. Qual é o Pantone que eu mudo para ser uma pessoa negra? E a Bárbara respondeu: não é pela cor, é pela dor. Você se torna uma pessoa negra pela dor. No momento em que você é impedido de entrar em algum lugar, no momento em que você é impedido de... Você não ganha uma promoção, embora você seja o melhor candidato. Quando você é parado pela polícia. Quando você é parado pela polícia, né? Segurança no shopping. Pelo segurança no shopping, exatamente. Ainda que você teve um caso de uma escola em São Paulo, dos 4 amigos, isso também foi uma pessoa que está fazendo letramento racial nas escolas particulares paulistas, depois de ter muito problema de racismo, e ela me contou dessa história de 4 meninos com o uniforme da escola, foram ao shopping comer alguma coisa antes do início das aulas na parte da tarde. E começaram os meninos, eles estavam na praça de alimentação, e começaram a notar que o segurança estava atrás só do menino negro. Eles estavam com o mesmo uniforme, no mesmo horário, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, olhando os cardápios para ver que comida, porque o segurança estava, e os meninos foram questionar o segurança, e realmente foi um episódio, claro, ali de racismo. E provavelmente o segurança, a chance de ser uma pessoa preta é alta, né? E aí você passa a olhar, né, a criar uma divisão de classes, né, que é, para mim, talvez um dos maiores problemas que a gente tem hoje, né, nessa questão de polarização e falta de consciência, né. A Bárbara também falou recentemente de um episódio do... agora eu não vou lembrar, que foi uma personalidade negra que teve... foi presa por um episódio de corrupção, agora foi o Nego Di. O Nego Di do BBB, Nego Di sim. do BBB. Ele foi preso por estelionato, né? Exatamente. Porque ele roubou uma grana. E perguntaram isso à Bárbara, ela comenta muito sobre questões e ela falou, bom, o que ele cometeu, né, se é verdadeiro, é crime. Sim. Mas ela diz, para mim, o maior erro dele foi achar que por ter uma condição social melhor, ele não seria mais visto como preto. Por quê? E ela começou a dar vários exemplos de pessoas que estão soltas e que foram acusadas do mesmo crime do Nego Di. Nego Di? Que foram acusados do mesmo crime que ele. Né? Então, ela mostrou exatamente, né? Ela fala isso, o erro dele, o maior erro foi ele achar que por circular num ambiente social predominantemente branco, ele seria visto também como branco. Eu vi um vídeo ótimo sobre isso, né, que tem, é o Ryan Santos, que é um cara enfim, é um cara que sempre foi conhecido por ser muito bolsonarista e etc. Aí tem um vídeo no YouTube, né, que fala o seguinte: bolsonarista negro descobre em 2024 que extrema-direita é racista, né? Então, falando meio que assim, ele caiu na real. Cara, eu nunca vou ser branco, eu sou uma pessoa preta, por que eu tô falando tudo isso? Ainda assim, que eu me alie aos Isso, exatamente, brancos, que é meio essa lógica, assim, né? Tipo, então ele gravou um vídeo que meio assim, é como se fosse a descoberta, né? Como se fosse ele batendo no vidro, né? Sendo uma pessoa preta, com a cabeça né? no vidro. Exato, Gente, exatamente. esse papo tá maravilhoso. Podia ficar aqui 3, 4 horas conversando com a Adriana, uma das minhas... Ele fazendo um vídeo, porque eu não posso ser de direita, apesar de eu ser liberal, apesar de eu ser conservador, quando batem o olho em mim, eles não veem o Aldemar Pieguet por uma conta de banco milionária. Eles não sabem que eu votei no Bolsonaro. Tipo, ou seja, eu sou uma grande voz da direita brasileira com muitos seguidores. Eles só veem um preto de cabelo duro. Caraca, foda, hein? Já revelação. Já revelação, né? É isso mesmo. E hoje a gente tem nos Estados Unidos, né, uma candidata, a Kamala Harris, que é negra, de origem asiática. Mãe indiana, né? A mãe pai negro. Da Índia, o pai é negro, da Jamaica. Eles se conheceram na universidade, né? Sim. Então ela é negra, de origem asiática, e
foi a primeira mulher a ser vice-presidente dos Estados Unidos. E aí, um dos tweets que eu fiz falando disso, as pessoas começaram a me questionar, mas é só por causa da cor da pele? Primeiro, sempre é um homem branco fazendo esse comentário. Sim. E por que ele faz esse comentário? Porque ele não sabe o tamanho do esforço e o conhecimento e o poder e a capacidade que uma mulher negra, imigrante, filha de imigrantes, precisa ter para chegar num cargo como de vice-presidente. Mas então é só porque ela é uma mulher filha de imigrantes e uma mulher negra? Não, gente, ela já é a vice-presidente eleita. Ela já tem mais experiência do que o Trump quando concorreu a primeira vez, que nunca havia tido um cargo público. Ela foi senadora. Perfeito. Ela teve Então, não é só porque ela é... Exatamente. É pelo valor de ela ter sido uma promotora de justiça brilhante, de ter sido eleita senadora, de ter tido um cargo... sem nenhuma mancha de acusações sobre nada durante o cargo dela como senadora, e ter a experiência de ter sido uma vice-presidente e presidente interina na ausência do Biden quando ele viajava. Sim. Então, ela tem muita experiência. Mas é sempre um homem branco tentando reduzir a cor da pele essa experiência e esse conhecimento. E Kamala, ela nunca consegue vencer, né? Tipo, porque se ela joga a carta de ser negra, as pessoas falam, não, mas ela não se comporta como negra, ou ela não se encaixa no estereótipo da mulher negra, mas ela também não se encaixa no outro estereótipo da mulher. Então ela nunca consegue vencer, né? A mulher, é como diz aquela frase, né? Como é que é? Até quando tá certa, erra. A mulher não tem como vencer, né? O único jeito da mulher vencer é se ela fosse um homem. Né? Eu queria só resgatar, eu sei que a gente tem que fechar, mas eu fiquei muito impressionada, Adriana e Flávia, quando em 2023 eu fui para Washington para um programa, né? Enfim, também foi outro momento que caiu uma bigorna assim na minha cabeça por várias conversas que eu tive com mulheres, né, do Oriente Médio, né, da África, né, América Latina também, tinha uma pessoa do México. Então foi um processo bem interessante. Mas eu acho que uma das coisas que me marcou, que foi uma surpresa, eu não sabia que a gente ia ter essa experiência dentro do programa, foi quando eu visitei a Howard University em Washington, né, que é uma coisa, gente, que eu parecia que estava no mundo invertido, assim. Sabe aqueles filmes americanos, bem clichês? Maravilhoso. Quando você abre, você está entrando numa universidade, aí tem todos os alunos, aquele clima. Legalmente loira. Legalmente ruiva. Não, mas gente. E eu lá, tipo, além do grupo, né, de mulheres, tinha outras mulheres brancas, era só aluno preto. Só aluno preto. A Howard é uma universidade negra, o que eles chamam de, né? HBCU, Historically Black Colored University. A Kamala vem de uma universidade, se formou numa universidade. O Chadwick lá, o cara que faleceu. Isso, ele tem um prédio lá, porque ele se formou naquela universidade. Enfim, tem histórias incríveis lá, né? E com várias imagens, né, de pessoas. E por que eles fizeram isso, né? Porque, cara, eles entenderam, né, que se não tivesse uma ação histórica e reparativa lá atrás, né, ia ser um problemão a longo prazo. Então, essa universidade, ela é conhecida como a Harvard negra. Né? E Harvard, naquele contexto ali, que, enfim, a gente conversou com alguns líderes da universidade, tinha eliminado a questão dos programas de cotas. Eles não chamam de cotas, né, mas os afirmativos. E a visão deles beleza, a gente tem a Howard, né, que são alunos pretos, né, só alunos pretos, etc. Ela não é excludente, aonde eu sei, mas a imensa maioria, né, são pessoas pretas. E nessa conversa, eles estavam falando que, tipo, era super perto, assim, do prazo. Daqui a 2 semanas a gente vai receber uma comitiva do Brasil, porque lá a questão das cotas deram certo. Então, assim, eu numa universidade, né, numa coisa que eu falei, isso aqui é totalmente fora do contexto brasileiro, eles usando o Brasil como uma referência
exemplo, para a né? questão de O cotas. Brasil é referência na questão de cota, o Brasil é referência na renda mínima, nas políticas de renda mínima. Não funcionou muito a questão eu esqueci agora a palavra, de você fazer a renda mínima com uma... Renda básica universal? Não, quando você tem que dar algo em troca, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tinha o Bolsa Família, ele exigia a contrapartida de que conditional cash transfer, que é como se chama, o transferência de renda, mas ela é condicional. No Brasil, originalmente o Bolsa Família era condicional à presença das crianças na escola, a ida das crianças ao posto de saúde com uma certa frequência, e isso é muito mais difícil de fazer, né? Mas precisaria ser retomado. A gente já tem a escola universal, né? E para você ver como é difícil você implementar políticas públicas, quando você fala em exclusão de uma criança do programa de renda mínima, porque ela faltou na escola, você pode estar excluindo uma criança que ela é vítima de violência doméstica, total. Que ela não vai para a escola porque ela tem algum problema mental, ou dela, ou da família, algum problema grave de saúde, ou ela está trabalhando, ela precisa trabalhar. Então, se entendeu que era preciso olhar para essa criança, não simplesmente excluir. Obviamente isso é muito difícil de fazer, né? Num Brasil com a dimensão, num país com a dimensão do Brasil, mas é importante fazer, e o Brasil é referência nessa política de transferência de renda. O Brasil é referência na educação, Paulo Freire, lá fora é reverenciado, Paulo Freire. Sistema de saúde também, né? Sistema de saúde lá no Brasil, fora também é reverenciado, é muito precário o sistema de saúde público, nos Estados Unidos, público, ainda não é exatamente universal, embora tenha mudado bastante com o Medicare, na Inglaterra, na Europa também, e as pessoas admiram, né, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm programa de renda, de transferência de renda, os Estados Unidos têm a escola pública universal, eles têm agora a cidade de Nova York, por exemplo, o pre-K, que seria o nosso educação, nem educação infantil ainda, é anterior, que seriam berçários, né? Como é que a gente chama aqui? As creches aqui. Nova York está universalizando essa política. Então, é um país capitalista, o sistema de saúde ainda é muito excludente, mas que busca a todo tempo políticas públicas, mesmo nos governos que foram republicanos, né? O Partido Republicano tem uma história anti-escravidão, de luta anti-escravidão, impressionante. Depois mudou essa história, mas a história do início do Partido Republicano é de um partido até mais à esquerda do que os democratas, com uma visão bastante à esquerda. E na Europa também, os países que são muito bem-sucedidos economicamente, as grandes economias do mundo, são países socialistas, são países com políticas política de inclusão, e a rede, né, que a gente fala, a rede de apoio. Quando alguém da sociedade cai, você ter essa rede para levantar essa pessoa, na Europa você tem isso. E também universal, um país como França, Inglaterra, as grandes economias do mundo têm grandes programas sociais universais. Então é um grande mito essa coisa da economia não poder andar junto com os programas sociais, porque quando você eleva uma parte da população, ela passa a gerar economia, né?
Imigrantes geram economia, né? Exato. Não, e o sonho americano virou um grande pesadelo para o mundo inteiro, né? Vamos falar a verdade, né? Assim, não é tão sonho quanto a gente pensava no contexto atual, né? E a gente foi embebido por narrativas, né? Assim, Sim. a narrativa dos filmes, a narrativa da música, né? Assim, a gente é muito influenciado por essas narrativas dos Estados Unidos que viraram uma hegemonia ocidental, né? Por essa questão da guerra cultural, né? Exato. Eles venceram a guerra cultural, né? E as pessoas, toda vez que a gente fala sobre isso, falam assim, mas e a União Soviética? Não funcionou. Sim, não funcionou, mas por que tem que ser comunismo versus capitalismo? Sim, por que tem a gente tanto meio pensa termo, numa né? outra coisa? Exato. Por que nada mais surge? Por que isso é o que tá no Velho Testamento, que tem que ser capitalismo? Foram os fenícios! Foram os fenícios que inventaram isso, eu não me A lembro. Adriana vai descobrir, minha gente. Que aula foi Gente, esse abre a podcast cabeça, hoje? sai da caixa, pense em outros momentos, Esse podcast outros sistemas de sociedade, sistemas econômicos, e a gente precisa pensar fora da caixa. Fica essa coisa chata e burra. Binária, de né? binária, Exato. de ou é isso, que foi dos filmes americanos, Mocinho e Bandido. Não existe Mocinho e Bandido, gente. Cowboy, né? Todo mundo é Sabe? legal e filha da puta ao Fiz mesmo tempo, muitas gente. matérias. Eu lembro de uma matéria que eu fiz sobre o. Chegando o Bolsonaro. Não, eu acho que eu acho que alguém, talvez, sei lá, a mãe, sempre é bom para alguém, né? Eu lembro que eu fiz uma matéria uma vez de um grande traficante que estava preso e a gente fez as cartas de amor que ele mandava para uma moça que estava presa também. Ele mandava através do sistema prisional. Tinha desenhinho de gatinho e coraçãozinho, não sei o quê. Em algum lugar dentro dessa pessoa tem uma pessoa sensível e que é isso que a gente precisa trazer, né? O Bolsonaro nunca conseguiu me mostrar isso, cara. Eu nunca consegui ver isso no Bolsonaro. Talvez tenha se perdido em algum momento da história, não sei. Mas eu entrevistei talibãs, né? Eu entrevistei o chefe militar do Talibã. Eu entrevistei o cara, o líder do Talibã que estava em prisão domiciliar. Eu entrevistei na casa onde ele estava, em tese, preso. E hoje ele é parte do governo do Talibã. E eu entrevistei pessoas, 4 homens da Al-Qaeda que tinham saído da prisão, tinham sido responsáveis por aquele atentado de 2012, que foi o maior atentado terrorista contra alvos estrangeiros na Indonésia depois do 11 de setembro. E a minha pergunta sempre era: nenhum bebê nasce terrorista, nenhum bebê nasce traficante, nasce ladrão, alguma coisa aconteceu na vida daquela pessoa que a transformou naquilo. E a compreensão desse caminho nos ajuda a evitar que outros façam esse mesmo caminho, né? Que exista aquele padrão que a gente falou lá atrás. Exatamente. Então, eu gosto de entrevistar pessoas, eu lembro de fazer palestras, né? Uma vez me chamaram para fazer palestras num instituto judaico. E eu fui, que eu adoro falar sobre, também eu tive em Gaza, eu tive em Israel, eu tive na Cisjordânia, e eles me perguntaram, quando eu cheguei lá, tinha tava uma sala cheia, mas eram, obviamente, todos judeus de esquerda, né? E eu falei para eles: cadê os ortodoxos? Eu não quero ficar pregando para convertidos. Eu quero falar com pessoas que têm visão diferente de mim, mas em uma conversa. E essa conversa ela precisa ser baseada em fatos reais. O problema que impede o nosso diálogo hoje é esse fenômeno das fake news, das informações falsas. Porque quando uma informação é falsa, você parte de uma base que não existe. Não existe discussão, não tem como discutir algo que parte de uma premissa falsa, né? Mas mesmo a direita e a esquerda, quando ela é real, que eu não acho que nem, Bolsonaro nem Trump são pessoas de direita. Se perguntar, acho que eles nem sabem o que é isso. Né? O que significa uma política econômica e uma política
social de direita, o que significa uma política econômica, uma política social de esquerda. Mesmo os grandes ícones da direita nos Estados Unidos, intelectuais de direita, fizeram essa crítica com relação a Bolsonaro. Isso não é ser de direita. Você consegue conversar, você tá consegue... criando uma coisa... É outra coisa. Você consegue ter um meio termo, discutir política econômica entre aquele que defende que você tem que deixar as pessoas se virarem por conta própria e que mesmo que elas partam de um ponto desigual, se você melhora a economia, elas vão acabar sendo inseridas nessa economia. Esse é o ponto de vista da direita. E a esquerda que acha, que entende que as pessoas partem de pontos de saída desiguais, né? Uma criança que vai para uma escola pública incrível e a outra que vai para uma escola particular incrível, a outra que vai para uma escola pública, que também há escolas incríveis, mas para uma que é completamente precária, elas partem de um ponto de saída desigual e você precisa, assim como os negros, por conta dos séculos de escravidão, e você precisa dar um apoio àquela pessoa para que ela chegue em um ponto de partida que seja igual, então ela possa ser integrada à sociedade. Essa é a diferença, essa é a discussão. Isso pode ser discutido. Com certeza. Existe diálogo na diferença, e é na diferença que a gente aprende e que a gente constrói e que a gente cria novas coisas, porque senão seríamos todos robôs. A inovação mora aí na prática. A inovação é na diferença. A diferença é uma grande riqueza. A população indígena brasileira, mais de 300 tribos, né, etnias e línguas, né, que ainda existem no Brasil, eles são uma grande riqueza para o Brasil, né, que é você aprender com essas culturas, você aprender de diferentes visões de mundo. Isso é que faz com que a gente aprenda, porque senão nós seríamos robôs. E é isso que muitas pessoas no poder tentam fazer com que a gente seja, não é? Exatamente. Porque robô não pensa, né? Que fechamento, hein, minha gente? Nem o que falar, né? A única coisa que a gente pode falar é obrigada, Adriana. Adriana, adota meu cérebro também, por favor, cara. Curiosa para ler o livro novo dela, Soul to Soul. E quero pedir para você que está acompanhando o podcast do Joyce Santos, gostou dessa conversa, assina o nosso canal. É impossível você não ter gostado, gente. Né? É impossível, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus do céu, eu tô saindo aqui querendo mais hoje. Curtiu essa conversa? Dá um like aqui no vídeo, compartilha para esse papo chegar a mais pessoas, essas reflexões provocarem aí mais gente. E não esquece de seguir o canal aqui, segue a gente no Instagram, no juicesantos.com.br, tem muito conteúdo também, né, Lud? E o @ da Adriana também tá aqui para você acompanhar o trabalho dela. E mais uma coisa, mais um jabá que eu preciso fazer aqui da Adriana, que ela tem um podcast incrível chamado Lugar de Escuta. Estamos deixando aqui o link do primeiro episódio com outra santista, que é a Djamila Ribeiro. É isso, gente, né, gente? Muito bem, gente. Até Obrigada, a próxima. Adriana. Você se divertiu? Obrigada, adorei. Então é isso. Vai voltar, né? Pelo amor de Deus. Sem parar, né? Gente, até a próxima. Até mais. Tchau.